E aí, galerinha do Ernestão, voltamos aqui com mais um episódio do Ernestão Cast. E hoje tá um pouco diferente, o assunto diferente, pessoas diferentes aqui. E estou aqui com Tamara. Oi, gente. Ela tá iniciando aí na bancada hoje. Hoje é o teste para saber se ela fica ou não fica aqui. Ela tá assim, ó. Eu acho, né? Você se deixa mais em off. Hoje o tema é o Setembro Amarelo, né? Que é um tema muito importante para a sociedade de hoje, tendo em vista que eu acredito que só tem aumentado os casos de ansiedade, depressão, e estamos aqui com uma psicóloga para a gente falar sobre esse tema totalmente importante, que é o Setembro Amarelo. Pode se apresentar, dar oi ao pessoal. Olá, tenho que Tá olhar nessa pra... câmera aqui. Olá, boa tarde. Meu nome é Dalva de Jesus, sou psicóloga. Inclusive, fui aluna dessa escola. Entrei aqui em 87, saí em 89. Só que teve uma greve em 89 e terminou a gente saindo em 90, no início de 90. Uhum. Para mim é uma honra estar aqui nessa escola porque faz parte da minha vida. Uhum. Mas, assim, a gente quer entender essa questão do amor pela psicologia, porque a senhora já se formou em psicologia ou a senhora se formou em outra coisa e depois virou psicóloga? Na verdade, eu entrei em enfermagem e transferi, com 2 anos e meio, transferi para psicologia. Uhum. A minha turma foi a última turma que conseguiu transferência na UEPB. Eu trabalhava na Alpargatas, recebi uma proposta do meu gerente, eu era líder, e ele me convidou a trabalhar na supervisão. E aí eu falei para ele que eu iria se eu conseguisse a transferência de curso. E consegui, e fiz carreira na Alpargatas, já me aposentei desde 2017. Aham. E segue nessa carreira de psicóloga. Eu me encontrei. Na verdade, a psicologia, ela faz parte da minha vida, eu me encontrei. Muitas áreas da minha vida eu consegui reverter com a psicologia. E hoje eu ainda trabalho na psicologia, faço muito trabalho voluntário, orientando famílias quando não aceita a doença, não aceita o tratamento também. As pessoas, quando estão acometidas por algum problema, elas sempre me procuram, me acionam. E tanto eu atendo na minha casa mesmo. Na verdade, eu fiz consultório. Eu tenho um consultório aqui, mas eu até coloquei para alugar, justamente porque já me aposentei e tenho outros projetos de vida, mas eu não saí da psicologia e não tem como a gente sair. Até porque a gente tem que aprender que socialmente nós também temos que dar contribuição à nossa sociedade. Uhum. E eu trabalho como voluntária e isso me preenche. Entendi. Em qual área, assim, da psicologia você se encontra mais e gosta mais de atuar como profissional? Na verdade, eu faço atendimento de aconselhamento. E todas as áreas da psicologia, ela é muito importante. Uhum. Eu trabalho mais com aconselhamento de algum caso. Entendi. Principalmente doenças psicológicas. Uhum. Mas a senhora já se interessou assim por outra área, a não ser a psicologia? E a enfermagem, que a senhora citou? É. Na verdade, é um ramo, são N atividades, porque eu, agora mesmo, eu estou com um projeto, estou fazendo uma chácara aqui próximo a Queimadas e estou bem engajada nesse projeto. Uma área de lazer, mas ainda acho que daqui um ano e meio que eu estou terminando. Então, assim, eu nunca paro. Na verdade, nós não podemos parar, porque se a gente para, a gente fica, a nossa própria mente, ela para de evoluir. E nós não podemos parar, nós temos que estar sempre em conexão com o mundo, com as pessoas, tendo alguns projetos de vida,
porque até você ficar parada sem fazer nada, já é motivo de você não ficar bem psicologicamente e você pode vir a ter um estresse, a ter ansiedade, a ter depressão. E também até uma causa que muitos fica sem sentido, a vida fica sem sentido e muitos até se suicidam. Como é o caso que nós vamos falar hoje sobre o Setembro Amarelo. Você acha que algum caso assim já chegou a afetar a sua saúde mesmo emocional? Todos nós sempre temos alguns motivos que afetam mais. Só que a gente tem que se trabalhar e, como psicólogo, a gente também tem que ter um psicólogo também, porque temos que ter esse trabalho. Você não pode só ouvir e guardar. Então, nós também procuramos psicólogo. E se a sociedade bem soubesse, não guardaria problemas. Procuraria psicólogo, como procura qualquer profissional da saúde, também faz parte. Porque muitas vezes, não, na maioria das vezes, todo cidadão, se tiver algum problema físico, ele procura um profissional. Seja uma fratura, seja uma doença em algum órgão. Do mesmo jeito, a mente ela também tem que ser trabalhada. Muitas vezes nós só queremos trabalhar dos olhos abaixo. Se for, não consigo ver direito, vou para o oftalmologista. Estou com uma dor, procura um especialista. Mas quando se fala da saúde mental, as pessoas ficam assustadas e não querem procurar psicólogo. E nós temos que desmistificar. E a psicologia, tanto a psicologia quanto a psiquiatria, vem trabalhando muito nessa questão de desmistificar a sociedade. Porque nós temos que nos trabalhar como um todo. E principalmente a prevenção. É verdade. Para não ter nenhum dano. Porque problemas nós vamos sempre ter. Pancadas durante a nossa vida toda, nós vamos passar por isso. Sim. Mas nós temos que preservar a nossa saúde mental. Mas assim, o que a senhora diz para as pessoas que dizem que tem medo ou, não sei, ficam com receio de ser julgadas ao ir para o psicólogo? O que a senhora tem a justamente, o nosso país, ele teve uma história muito feia em relação a isso. Tivemos manicômios onde as pessoas sofriam muito. Então, isso aí já levou as pessoas a terem medo. Elas ficam assustadas e nós precisamos ter empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro. Porque não só a pessoa que está doente, ela tem que, além de ter que se tratar, de cuidar dos sintomas, ela também é tida como imprestável. Então, as pessoas elas têm que procurar ajuda, sim. Inclusive, a campanha de Setembro Amarelo, a frase, o lema desse ano é: se precisar, peça ajuda. É a mesma frase de quando iniciou o Setembro Amarelo. E as pessoas elas têm que perder esse medo de conversar com a pessoa próxima. A família ela tem que ajudar a pessoa que está com sintomas, mas muitas vezes as pessoas elas se prendem, elas têm medo de dizer, justamente porque elas são rotuladas. Elas são rotuladas, as pessoas deixam elas de lado, as amizades começam a se afastar. Muitas vezes temos exemplos de separações, que os casais se separam porque o outro não ajuda, se afasta. E por falar em sintomas, quais são os primeiros sintomas, assim, da depressão, ansiedade? Justamente, as pessoas, elas começam a deixar de fazer as atividades rotineiras. Muitos têm bastante fome, outros não comem. Insônia, uns têm insônia, outros dormem demais. As pessoas se afastam das pessoas, querem ficar deitadas o dia todo.
Isso aí são os primeiros sintomas. E quando as pessoas se sentirem assim, o que elas devem buscar são os profissionais da saúde. Uhum. Inclusive, todas as cidades hoje, eles têm programas, tem o CAPS, que tem psicólogos, tem psiquiatra, tem o PSF, tem seu posto, que Sim. deve marcar uma consulta, conversar com o médico do seu bairro, e ele vai fazer uma anamnese, que é olhar o paciente como ele está, diante do que ele está dizendo, e ele vai fazer a transferência, pedir, vai fazer o encaminhamento para algum departamento que a pessoa possa ser cuidada. Aham. E o que a senhora diria, assim, para os pais que veem que o filho tá com esses sintomas, o que a senhora diz a eles, assim, leve pro psicólogo, ou tente dar uma ajuda, espere um pouco, ou não sei. Para aqueles pais também que têm mais cabeça dura e não aceitam ou acreditam nessas coisas. Aham. Toda a sociedade tem que trabalhar em conjunto. A escola, a família, os amigos, a religião que a pessoa fizer parte, porque é todo um conjunto. Muitas vezes os pais eles não percebem. Na sociedade de hoje em que vivemos, eles estão muito atarefados. Na verdade, todo mundo está muito atarefado hoje em dia. Muitas vezes passa até desapercebido, mas os pais eles não podem esquecer que eles são os responsáveis pelos filhos. Educação, na verdade, quem dá são os pais. A escola ensina e muitas vezes esses papéis são trocados. Os pais às vezes querem trocar, apenas querem acompanhar as notas dos filhos. Na verdade, não é assim. A responsabilidade ela é grande e ela precisa ser ajustada, porque o filho ele precisa de cuidado. E os pais já conhecem os filhos desde o ventre, na verdade. Aham. A mãe já conhece e sabe quando o filho está diferente. Então, não é se ausentar, não é deixar para lá, mas é perguntar o que é que o filho tem, se está precisando da ajuda, se ele quer ir a um psicólogo. Mas, se o pai perceber que o filho, os problemas só vêm se agravando, ele deve sim procurar um profissional, um psicólogo, buscar ajuda. Mas nós temos a depressão, que ela tem 3 graus. Tem o grau leve, o grau moderado e o grau mais, assim, como é que eu posso dizer? O mais incontrolável. E o grau leve, o próprio psicólogo, ele pode fazer acompanhamento sozinho, porque não vai necessitar de medicação. Já o moderado e o grau grave precisa de um acompanhamento psiquiátrico mais psicólogo. E os pais não podem se ausentar, porque são muitos jovens que estão se matando por causa disso. Eu acredito que, às vezes, a grande maioria, assim, a responsabilidade, entre aspas, né? Às vezes é só do pai ou da mãe que não deu o auxílio, disse que era besteira ou algo do tipo. É a minha visão, sabe? Porque às vezes a gente tá ali triste e tal, e às vezes o pai às vezes nem percebe e a gente fica com aquele lamento. Poxa, eu tô aqui mal, meu pai nem percebeu, minha mãe nem percebeu e tal. Eu acho que às vezes é muita falta de auxílio, assim, dos pais. Na verdade, é porque o estigma social, ele existe, ele é real. É justamente que eu estava falando antes, que o doente, na verdade, ele é estigmatizado, ele tem um estigma, então ele se sente muito rotulado. E ninguém, assim, os pais não almejam isso para o filho, para seus filhos, e eles ficam com medo, achando que vai dar jeito, mas eu quero dizer que a depressão, a ansiedade, ela é uma doença tratável como qualquer outra. E temos profissionais bons que está pronto para fazer essa ajuda e esse ajuste.
A medicação, quando ela é necessária, do jeito que quando uma pessoa tem dor de cabeça e não passa e toma uma medicação, a depressão também, a ansiedade também. Então é tratável. Nós precisamos verdadeiramente se abrir, porque já estamos em pleno século XXI e as pessoas ainda continuam dessa forma. É por isso que existe o Setembro Amarelo. Para trabalhar esses temas, mostrando à sociedade que é preciso abrir os olhos para esse tema. Um tema muito necessário. Sim, inclusive, por que o foco só em setembro? Porque a gente vê, desculpa, só mais em setembro, setembro amarelo, mas a gente não vê tanto falando, por exemplo, em fevereiro, em janeiro. A gente queria saber mais o porquê do foco só em setembro. Olha, na verdade, o Setembro Amarelo, ele surgiu nos Estados Unidos, foi em 1994. Teve um adolescente de 17 anos que ele se matou. O nome dele era Mike M. Ele era vidrado, assim, em carros, e ele tinha habilidades mecânicas. Ele tinha um Mustang 68, e ele restaurou esse carro e ele pintou de amarelo. A família não percebeu, os amigos nenhum percebeu, nenhum sintomas que aquele jovem estava querendo se matar. E ele tirou a vida. E quando foi no sepultamento, durante o sepultamento, os amigos eles prepararam uma cesta e fitas com a frase, se precisar, peça ajuda. Então, isso aí começou a ser trabalhado e todo o mundo ele começou a aderir. Na verdade, foi criado, nós temos o Dia Mundial do Suicídio, que é 10 de setembro. A campanha ela começa no dia 1º de setembro e ela se encerra no dia 30 de setembro, trabalhando temas. As escolas elas precisam trabalhar mais esses temas em várias disciplinas já para trabalhar esse tema. E, na verdade, não é só em setembro, é durante todo o ano. O mês de setembro ele é apenas mais enfatizado, mas é um tema que nós e toda a sociedade deve trabalhar durante o ano inteiro. Infelizmente, é como eu disse, tem coisas que a gente deixa de lado. Sim. E esse é um tema que ele deve ser trabalhado sempre, não apenas nesse mês, mas todos os dias, o ano inteiro. E em todos os ambientes também. Com certeza. O que a senhora acha Inclusive, no mês de setembro, geralmente, os departamentos públicos, privados, eles colocam no hall alguma coisa amarela, pinta ou coloca faixas. Para mostrar representatividade também. Isso. Mas assim, o que a senhora acha assim do assunto do Setembro Amarelo assim para crianças e idosos? Como deve ser tratado assim? Porque crianças precisam ser meio que adaptado um pouco para que elas possam entender. Idosos às vezes pode ter algum assim um pouco mais cabeça fechada e tal. Como a senhora acha que deve ser assim tratado? Olha, como a sociedade como um todo deve tratar esse assunto e nas escolas, principalmente, as crianças, elas têm mais acesso e a criança ela deve ser trabalhada de uma forma lúdica, de acordo com a idade. Já para o idoso, é um trabalho social, é um trabalho que deve ser social e a família também. É por isso que todos devem estar abertos ao tema, porque tanto as crianças podem ajudar, os adolescentes, os filhos, os netos, porque vão aprender e vão repassar para seus avós, seus pais que são mais idosos. Isso vai fazer com que ele entenda mais. Mas muitas vezes os jovens eles não se aproximam tanto dos idosos. E nós precisamos fazer esse trabalho em conjunto. Sim. Não tem idade para ser trabalhado. Na verdade, precisamos trabalhar esse assunto com os idosos, sim, porque existe suicídio, tanto de criança quanto jovem, adulto e idosos. Mas a faixa etária ela está mais entre os 14 e 29 anos de idade. Você acha que as redes sociais podem ser um gatilho assim, tanto para as crianças, né, que a gente percebe que hoje em dia as crianças têm um acesso enorme à internet. Você acha que isso pode contribuir a alguma coisa? Muito.
Pode muito. Temos vários sites que tem muitas matérias. Tem muitas matérias. Mas, assim, até quando fala assim que as crianças estão muito nas redes sociais, os pais têm que ter um cuidado. Muitas vezes os pais estão dando de presente a crianças de 5, 4, 3 anos o telefone. E, na verdade, o jovem ele só tem maturidade para ter um telefone, na realidade, com 14 anos. Inclusive, temos pesquisas feitas e comprovadas. E os pais eles precisam acompanhar isso. Porque até o telefone está dando ansiedade, deixando as crianças jovens ansiosas e muito ansiosas. Porque hoje em dia a gente vê Um estresse muito elevado. As crianças hoje em dia já tudo dançando TikTok e tal, já naquele negócio atualizado e fica, você já viu a última dancinha que lançou, não sei o quê. A e, influência é grande. Olha, porque no meu tempo, no meu período, eu era brincando com terra e tal, um negócio totalmente diferente. E as crianças estão perdendo isso, a brincadeira, brincar com os amigos, com os próprios irmãos. Muitas vezes cada criança numa casa tem um telefone em mãos. E muitas vezes os pais eles já dão porque eles querem ficar também nas redes sociais, eles querem ter tempo para ele. E, na verdade, não é aconselhável. Nós temos a nomofobia, que é o transtorno provocado pelas redes sociais, pela falta do telefone. A criança quer ficar N horas. A criança ela só deve ficar 1 hora. E não é tudo que ela pode ver. Tem que ter um acompanhamento. Principalmente, tem muitos jogos que estão levando as crianças ao suicídio. Jovens ao suicídio. Falando em celular, internet, você acha que tudo isso também pode deixar em um ambiente tóxico para contribuir mais ainda com todos esses problemas? Muito. A senhora, assim, uma dica que a senhora dá para saber viver um ambiente tóxico que você vê ali, tipo, tanto em trabalho quanto em escola, até ou mesmo em em casa. casa. Olha, os pais devem dialogar mais com os filhos, devem fazer uma caminhada juntos, ter horário para uma caminhada junto, para fazer um piquenique. Às vezes não se tem a condição financeira, não dá para ir a certos ambientes, mas o ambiente quem faz é você. Temos tantas coisas simples, trazer as brincadeiras lúdicas de antigamente, brincar, você falou, eu brincava na terra, hoje em dia está tão pouco, mas assim, tem tantas brincadeiras que elas podem ser trazidas de volta, retornar, para que o ambiente fique mais sadio. E em questão de trabalho? Só um minuto, além desculpa. que as redes sociais estão levando a muitos problemas. É verdade. A muitos transtornos, muitos problemas psicológicos. Depressão, ansiedade, estresse. Todos nós temos o estresse. A gente fica estressado por alguma coisa. É normal. Mas a partir do momento que ele passa a ser patológico, que você passa a ter problemas por causa disso, já tem que procurar ajuda médica para fazer o tratamento. E as redes sociais estão deixando as pessoas doentes. As pessoas não querem mais conversar, estão do lado, vão sair para almoçar, sair para se divertir, mas não se divertem. Porque chega numa mesa, em vez de conversar, de olhar para o ambiente, cada um está olhando para o seu telefone. Verdade. Cada um está conversando com N pessoas ao mesmo tempo. E aquela pessoa que está do seu lado, muitas vezes está precisando de um abraço, de uma conversa amiga, mas não está tendo. E a pessoa chega mais desconsolada ainda em casa. Às vezes você sai com seus amigos assim pra comer um salgado e tal, e chega o amigo e tá lá com o celular, bem de boa, e a pessoa fica, tá bom. Sabe o que devemos fazer? Na verdade, quando marcarmos encontros, sair para alguma coisa, todo mundo deveria deixar o telefone no silencioso. Uma brincadeira, ia ser uma brincadeira boa. E avisar a família, olha, se tiver, eu vou estar com meus amigos, se for alguma coisa, ligue, porque aí se alguém fizer uma ligação, você já sabe que é algo mais sério. Mas você, às vezes, está falando bobagens no telefone, nas redes sociais,
E seu amigo está ali, abandonado, É precisando verdade. de uma conversa. Sim. Que é justamente isso. O suicídio está acontecendo por causa disso. As pessoas estão se encontrando vazias e sem ter nenhum tipo de ajuda. Às vezes ela está do seu lado, precisando de ajuda, mas você não está vendo, porque você não está sendo empático. Uhum. Você não está olhando o outro. Você apenas está querendo viver da melhor forma possível. Mas o outro, o próximo, ela é uma continuidade nossa. Se o ser humano bem soubesse, o segredo da vida é esse: ajudar o próximo. A gente vai ser feliz. É verdade. Falando nessa continuidade, você acha que dá pra passar de geração em geração esses problemas psicológicos? Trazer de família? Também, porque pode ser genético. Pode ser genético, pode ser físico, pode ser o ambiente. Realmente pode. Pode. Isso é um pouco Poxa, preocupante. eu fiquei impressionado, porque eu não sabia Nem disso. Porque, eu. Olha, porque a gente sabe que, assim, as doenças físicas mesmo, a gente sabe, passa de geração em geração. E quando a gente ficou pensando, acho que não. Acho que não passa, não. passa. Mas, assim, como eu tinha feito a pergunta, Olha, como... deixa eu só dizer uma coisa. Tá. Há muito tempo, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, já dizia que a depressão em 2020 iria ser a segunda causa-morte mundial. E eles começaram a fazer trabalho com os países. Alguns países deram importância, outros não. Uhum. Nós estamos em 2023. Aí eles já diziam isso há muito tempo. Em 2020, nós tivemos a pandemia. Foi. E aí deixaram as pessoas ficaram bem afastadas uma das outras. E isso gerou uma série de problemas. Então agora é bem pior. É bem pior. Aham. É por isso que precisamos enfatizar este assunto. Saúde mental é necessária para todos nós. A gente até ia perguntar, né, se a pandemia influenciou, Muito. porque a pandemia, ela afastou, as pessoas já eram um pouco afastadas. Depois da pandemia foi aí que afastou. A senhora diz que as doenças, assim, psicológicas, elas aumentaram muito mais do que as físicas ou não? Continuam a mesma coisa. Elas estão grandes, mas as outras também. Mas as doenças físicas também podem ser psicossomática. Uhum. A doença psicossomática, o que é a doença psicossomática? É toda doença que não tem uma causa aparente. Dói aqui, dói ali, e as pessoas não encontram uma causa. E também é psicológica. Poxa. Você acha que tá mais consciente esse assunto hoje? Tipo assim, as pessoas deixaram pra entender tudo hoje. Deixou de ser mais um assunto fechado. Deixou de ser mais um assunto fechado, mas as próprias pessoas estão se fechando para o assunto. Elas sabem, mas elas não querem assumir. Elas veem que estão precisando de ajuda, mas elas não querem se assumir. Eu sou forte. Não, eu vou conseguir. Porque é justamente o estigma que ainda existe, o preconceito que ainda é grande. Então as pessoas elas têm até medo de dizer que está precisando de ajuda. Porque quando diz assim, eu vou tomar medicação, é como elas dizem, não, agora eu sou incapacitante para a vida. Aham, Infelizmente, essa é a verdade. sim. E assim, olha, o Brasil é o campeão de casos de depressão na América Latina. 38 pessoas elas se matam por dia no Brasil. Eita, São poxa. mais de 700 mil casos no mundo. É um número assim bem preocupante. Assustador, né? Aham. E só tem a piorar e precisamos ter cuidado com o outro. Aham. Eu vou dizer aqui, ó. O suicídio é a 17ª principal causa de mortes no planeta. São 800 mil vítimas por ano. De 700 a 8 mil. Que passa dos 700. Uhum. Isso equivale a uma morte a cada 40 segundos. Nós estamos conversando aqui. E a cada 40 segundos tem uma pessoa se matando no mundo. Para cada morte registrada, ocorrem outras 19 tentativas. Com diálogo e apoio, 90% dos suicídios
eles podem ser evitados. Sempre tem alguém gritando por socorro bem perto de você. E o lema deste ano é: se precisar, peça ajuda. Como você acha que as pessoas podem buscar ajuda? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que, como você mesmo falou, têm medo, outras não aceitam que estão doentes. Como elas podem pedir ajuda? Elas podem conversar com um amigo, dizer o que está passando, se abrir, falar com seus familiares, não ter vergonha disso, dizer que está precisando de ajuda. Se não está dormindo, porque assim, olha, as redes sociais, ela contribui muito para os jovens estar dormindo muito tarde. Tem jovem que nem dorme, passa a noite toda nas redes sociais ou em jogo, e no outro dia de manhã vai para a aula. Chega um momento que o corpo, o cérebro, não suporta mais. E as pessoas adoecem, surtam. E eu acredito que muitas escolas devem estar acontecendo de crianças, jovens, adultos, tendo crises de ansiedade, sem as pessoas se assustando, sem saber o que fazer. Justamente por causa disso, porque não dormem. O jovem, a criança, os idosos, os pais devem ensinar isso à criança e não devem abrir mão. Infelizmente, nós temos muitos lares que quem estão comandando são as crianças, são os jovens. É como se os pais fossem os filhos e os filhos fossem os pais. E não pode, pai é pai. O pai tem a responsabilidade de educar. E eles têm que ter regras. Todo filho tem que ter regras. Sim. Tem que ter respeito aos seus pais. Mas essas regras foram quebradas. Muitas pessoas da década de 80 para trás, os pais eram bem mais rígidos. E aí vem uma geração que diz assim: não, não quero criar meu filho do jeito que eu fui criada. Que eu fui criado. E aí começou a abrir mão de muitas coisas que é necessário para a vida. E hoje eles estão perdidos sem saber o que fazer. Por quê? Porque não há... Eu não vou falar de mau jeito, porque senão meu filho vai ficar com raiva. Não, o filho tem que ser ensinado, tem que ter uma conversa. Redes sociais, não é para você viver nela 24 horas, você vai adoecer. Você pode ter uma depressão, uma ansiedade. A normofobia é um transtorno seríssimo hoje. Os jovens, eles ficam em pânico se não ficar com o telefone direto. Muitas vezes não querem nem colocar na bolsa, querem estar no bolso. É verdade. Porque é como se estivesse faltando algo. Tem tanta coisa para ser feita. Nós temos uma natureza belíssima que pode nos ajudar. Exercícios físicos tem que ser feito, tem que ter uma rotina de exercício físico, tem que ter uma rotina de lazer. Tem que ter uma rotina de o seu sono reparador, que é um sono que ele vai até a última camada, que tem que ser de 7 a 8 horas. São essas coisas que o jovem não está pensando nisso. Então ele vai envelhecer mais rápido e vai morrer mais rápido. A alimentação, ela tem que ter uma alimentação saudável. Muitos jovens, não quero verdura, não quero legumes, não gosto de feijão, não gosto disso, daquilo, e fica comendo besteira. Aí fica com uma alimentação incompleta. E aí pode ter problema químico. Nós temos depressão por problemas químicos, justamente por falta de alimentação necessária. O cérebro, ele precisa ser alimentado. É verdade. Falando em cérebro, eu tinha visto em um artigo, só que eu não sabia se realmente era verdadeiro, então como tive a oportunidade de conversar com você, perguntar. O cérebro, se a gente não dormir o suficiente, ele vai se autodestruindo? Com certeza. E a pessoa surta. Vai chegar um tempo que vai surtar. Poxa. Esse negócio de dormir 2 horas, 3 horas, 4 horas, que os jovens estão fazendo... nós não sabemos nem o que é que vai acontecer na geração seguinte. Realmente, É muito preocupante Muito. isso É para verdade. a área da saúde e tem que ser preocupante para toda a sociedade. E vocês jovens que estão ouvindo, que estão aqui comigo hoje, que vai ser a geração do futuro, pensem nisso. Então, o modo como a gente cria os nossos filhos ou os futuros pode sim afetar a saúde mental deles. Muito. Assim, quais principais, assim, doenças mentais, assim?
as principais que a senhora vê hoje, as mais tem, ou não sei. Depressão, ansiedade. E aí tem N tipos de depressão, ansiedade. É, e assim, como a gente pode identificar um ambiente tóxico? Porque, querendo ou não, ambiente tóxico pode lhe influenciar. Com certeza. É, muitas vezes as pessoas no relacionamento são discussões dentro de casa, a falta de respeito, ninguém respeita ninguém, ninguém consegue falar com ninguém, só brigas. Isso aí é um ambiente muito tóxico. Aham. É porque, às vezes, pode até acontecer na escola, tipo, a pessoa chegar pra você, eu te entendo, não sei o quê, e quando for depois, tá nem aí, sabe? Tipo, as pessoas não dão o auxílio, É justamente a falta de empatia que eu falei antes. Sim. É Aham. me colocar no lugar do outro. É algo que, Hoje é ele, amanhã pode ser eu. é verdade, é algo que eu vejo que é muito necessário hoje em dia para a sociedade, é a questão da empatia, a questão de se colocar no lugar do próximo. Porque às vezes a gente vê algumas cenas acontecendo, vê algumas coisas e começa a soltar piada por aquilo, e às vezes a gente fica, Bullying, poxa, né? é o famoso bullying bullying. Uhum. Aí a Sim. gente fica. A gente às vezes nem pensa quando tá tirando aquelas brincadeiras, mas a gente deveria pensar. Se eu tivesse no lugar daquela pessoa, eu estaria gostando da brincadeira, eu estaria rindo, É ou algo do justamente a tipo. falta de empatia. E Aham. assim, o que pode levar a um transtorno, como também ao suicídio, é a morte de uma pessoa querida, abuso de drogas ou álcool, algum membro da família que cometeu suicídio, bullying, depressão, Uhum. e desemprego, problemas financeiros, ansiedade, esquizofrenia, que pode levar ao suicídio, Uhum. histórico de ter sofrido negligência ou abuso na infância, que é um assunto ainda pouco falado sobre abuso na infância. Muitas crianças são abusadas. Eu Não tenho... aceitação da orientação sexual e identidade de Aham. gênero, não aceitação do envelhecimento, término de relacionamento amoroso ou relacionamento problemático, trauma emocional, tudo isso pode levar a um suicídio. Eu tenho até meio que um exemplo de abuso na infância, né? Que foi uma amiga minha que ela me contou. E disse que tinha um cara que às vezes abusava dela e tal. E ela chegou a contar pra mãe dela e a mãe dela tomou as devidas providências, né? Mas até hoje ela tem sequelas do que aconteceu com ela. Ela às vezes se prende, às vezes. Ela chegou até a se relacionar com pessoas de outro sexo por causa do abuso, sabe? E aí, tipo, foi uma coisa que Do mexeu outro ou do muito. mesmo? Aham, Do mesmo aham, sexo. do mesmo sexo. As pessoas que foram abusadas, porque o abuso sexual, ele muitas vezes está tão perto e nós não enxergamos. Uhum, Sim. Os abusadores muitas vezes estão dentro de casa. é verdade. Pode ser pais, irmãos, tios, avós, vizinhos, amigos. E muitas vezes a mãe não percebe. E a pessoa fica com trauma e isso vai levar, desencadear a uma depressão, a uma ansiedade e até mesmo ao suicídio. A pessoa que foi abusada, ela deve ter consciência que ela precisa de ajuda. E ela deve procurar um psicólogo para fazer esse acompanhamento, esse tratamento. Porque é necessário um tratamento. Tudo isso é tratável. Como eu estava dizendo antes, sobre depressão, a depressão leve, que eu falei que o próprio psicólogo ele pode acompanhar sozinho, não vai precisar do psiquiatra, porque não vai requerer medicação, mas se for moderado ou grave, vai precisar de um acompanhamento psiquiátrico mais psicólogo. Uhum. E o tratamento, ele deve ser feito de 6 meses a 1 ano. Uhum. E diante da melhora, a medicação ela é feita o desmame e para. E se tiver mais um episódio, geralmente o tratamento é feito até 2 anos.
Mas a partir do terceiro episódio, ou se for grave, deve ser feito um tratamento medicamentoso a vida inteira. Mas é necessário, as pessoas têm doença de pressão alta, toma medicação a vida inteira. verdade. Tem um outro problema que precisa, toma medicação a vida inteira. Quando fala assim de algum transtorno, elas não querem, não tem aceitação. Justamente por isso que a sociedade ela tem que trabalhar bem mais esse tema. Em todos os departamentos deve ser tratado. E a pessoa que foi abusada, ela tem bem mais chance de ser assim todos os dias. Aquele assunto tá borbulhando dentro dela e ela não encontrar saída. E muitas vezes a pessoa ela comete o suicídio, não é nem porque ela quer se matar, mas é porque ela quer acabar com aquela dor que ela sente. Então, vocês jovens, quando, não só jovens, mas adultos, quando conversar com alguém que passou por abusos, aconselhem a buscar ajuda, a buscar um psicólogo, a buscar um tratamento, para ela ter uma vida saudável, para manter a sua saúde mental em ordem. Sim. E em relação a esses casos que acontecem dentro de casa, quando não se tem apoio da mãe, por exemplo, o abusado é o pai, a pessoa só mora com a mãe não apoia, como a pessoa pode buscar ajuda? Buscar na própria cidade, toda cidade hoje em dia tem conselho tutelar. E mesmo que seja uma criança, ela deve conversar com alguém da família, né? Se a mãe não apoia, busque seus avós, seus tios, Sim. uma pessoa da família e busque ajuda, procure o conselho tutelar. Que aí eles vão ter como ajudar. Além de... E também é até abrir um BO, né? Sim, muito importante. Procurar a polícia e fazer um BO. Em um dos projetos que a gente estava fazendo aqui mesmo na escola, no Setembro Amarelo, a gente saiu perguntando nas ruas, as pessoas, o que elas achavam sobre o Setembro Amarelo e o que elas achavam também que poderia causar isso. Teve uma senhora que ela falou que era falta de Deus e que a solução era buscar a igreja. O que a senhora acha em relação a isso? Olha, Assim, eu acredito que não seja só a questão de Deus, mas tipo, às vezes os pais procuram tantas desculpas, sabe? Mas o que é que a senhora acha? olha, de deixa buscar essas eu dizer a desculpas? vocês, existem muitos mitos e tabus sobre a depressão, sobre ansiedade. Então, é algo que pode acontecer com qualquer um? Sim. É sinal de frescura ou fraqueza? Não. O cristão pode ter depressão? Sim. Sim, então, claro. Depressão é sempre causada por pecado ou demônio? Não. É uma doença? Sim. É tratável? Sim. Pode existir causas físicas relacionadas? Sim. Doenças cardiovasculares e diabetes, por exemplo, podem levar à depressão e vice-versa. Existe estigma social com o depressivo? Sim. Além de precisar lutar contra os sintomas, precisa lutar contra o preconceito que o designa como desqualificado ou menos valorizado. Como a igreja pode ajudar o depressivo diante de uma sociedade adoecida? Orando, desmistificando a doença, indo visitá-lo, indo buscar para os cultos, a religião que você tiver. Na verdade, nós temos pesquisa e já é comprovado que a oração, ela ajuda sim o paciente. Quando ela tem uma religião, ajuda muito. Por quê? Porque ela sai de casa, ela vai ver outras pessoas. Isso vai ajudar com que ela queira o tratamento, que ela queira tomar a medicação. As pessoas ela têm que estar procurando sempre algo para ela não estar parada. Porque o ócio leva a muitos pensamentos destrutivos. Então, ajuda. Muito. Eu tenho um caso na minha... Mas não só isso. Não podemos esquecer do tratamento com o psiquiatra e o psicólogo. É essencial. Sim. Eu tenho um caso que a minha prima é super de dentro da igreja e acabou que ela teve uma depressão bem forte, voltada assim mais para a escola, ela tá fazendo mestrado. Aconteceu que ela teve algum trauma por lá, ela tá morando em Recife sozinha e ela pegou depressão, tá fazendo tratamento, tá super melhor. Mas assim,
ela é da igreja, acompanha tudo que tem, todos os projetos da igreja, e mesmo assim ela pegou. Então eu digo que é N motivos pra você ter, não é só Com certeza. essas coisas. Eu tenho minha religião, eu sou evangélica, e cada um tem, eu não sei a religião dela, mas eu quero dizer a vocês que, independente da igreja, a pessoa pode ter depressão, ansiedade, um transtorno, porque é uma doença como outra qualquer. Eu acredito que às vezes as pessoas pensam, é falta de Deus, por causa que não vê como uma doença. Vê como uma frescura ou algo do tipo. Justamente. É por isso que eu disse antes, Uhum. não é frescura, Sim. é doença. Vamos fazer uma troca aqui, rapidão, e a gente volta. Então, gente, voltamos aqui e eu sou Ellen, pra quem não sabe. E vamos começar com outro assunto. Em questão de autoestima, hoje em dia, como é que a senhora acha que tá esse assunto? Baixa autoestima, essas coisas que influenciam muito na saúde mental de muitos adolescentes, muito. crianças, A adultos. senhora acha assim que a aparência física influencia? Também, porque as pessoas nunca se aceitam. Principalmente, isso é mais assim, um assunto que acontece tanto no homem quanto na mulher. Mas a mulher, ela sempre quer estar mudando. Ela sempre quer estar mudando. E muitas vezes é justamente o bullying. Às vezes, os próprios pais não trabalham esse assunto com a criança, favorecendo ela a se aceitar, a dizer o quanto que ela é importante, que não é a sua aparência física que vai fazer você vencer na vida. Mas a beleza, ela deve ser muito mais preservada interior. A beleza interior, ela vai fluir. Sim. A sua forma de pensar, de se ver, porque nós vemos tantas pessoas que pessoas não valorizam, mas elas são tão de bem com a vida. Não é a classe social, não é nada disso, é a pessoa se aceitar. A aceitação, ela é primordial. É verdade. E Nós falando- somos únicos, temos um DNA, cada um tem um DNA. E todo mundo é lindo na sua forma. Cada um tem sua forma e a gente deve achar o outro lindo. É verdade. Somos diferentes, todos somos diferentes. Falando em questão de redes sociais, ela influencia muito nesse assunto, certo? Certo. Vejo várias pessoas aí se comparando e tal. Pode ser a pessoa mais linda do mundo, mas tá lá na internet, é uma mulher muito linda e tal. Aí começa a se comparar. Isso também pode gerar vários transtornos alimentares, Muito. né? Muito. E assim, redes sociais, na verdade, se tornou o ego. Aumento de ego. Eu sou, eu vou, eu posso. E aí o outro fica se perguntando, mas eu não posso ir ali. Mas você pode se divertir à sua maneira. As pessoas, as redes sociais não quer dizer que a vida daquela pessoa é aquilo que ela mostra, não. verdade. Ali são momentos. É verdade, às vezes a gente pensa, fulano tá tão feliz ó, nessa publicação e às vezes quando vai ver ela em si não tá feliz. Às vezes as pessoas se escondem através de um sorriso. É verdade. Vale lembrar que nem tudo que vemos nas redes sociais é real. É verdade. A maioria das coisas não é real. Sim, em questão de redes sociais, as redes sociais têm um lado ruim, mas também tem um lado bom, né? Que vê aí o CVV. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais sobre e tal. Bom, o CVV, ele é o Centro de Valorização à Vida. O número é 188. Existe em todos os estados brasileiros e eles trabalham 24 horas. É sigiloso. Temos profissionais, vários profissionais para ajudar. As pessoas, quando elas estão pensando em se suicidar, achando que não tem mais jeito, elas devem ligar qualquer hora do dia, 24 horas. Vai ter uma ajuda muito, porque aí vai ter profissionais para lhe ajudar naquele momento. Não esquecendo que é uma ajuda momentânea, mas que você deve procurar, como antes eu falei, o psiquiatra, o psicólogo, procurar o posto do seu bairro, PSF,
marcar a consulta, procurar, ir lá na recepcionista, marcar uma consulta, dizer ao médico o que é que está acontecendo. Mas se você está sozinho e você está precisando de ajuda momentânea, não deixe de ligar. Não acho que não tem jeito para o seu problema, porque para tudo há uma solução. É verdade. Muitas vezes olhamos apenas para o problema que estamos passando e não olhamos para os lados. Uhum. Então é nessa hora que precisa se buscar ajuda. Eu acho que eu vi em algum lugar, eu não sei se foi no TikTok, que algumas pessoas relataram que esse número aí, ele tinha meio que uma lista de espera. E eu acho que nesse quesito é bem ruim para as pessoas que têm ansiedade, ter que esperar para ter sua vez, para falar, conversar. O que a senhora acha? Olha, na verdade eu não estou sabendo que fica na lista de espera, mas assim, são muitos profissionais, é um trabalho voluntário. Uhum. E é tanto que só tinha em alguns estados e hoje tem em todos. Mas se fica na lista de espera, não deixe para depois. No dia seguinte, corra ao seu posto, marque uma consulta com o médico e diga à recepcionista o que é que está acontecendo. Busque ajuda, porque aqui mesmo na nossa cidade nós temos os programas sociais, o CAPS, o NAF, temos a policlínica, em todos esses órgãos tem psicólogos. É verdade. Assim, quais os cuidados que devemos ter com pessoas que têm ansiedade, depressão? Porque a gente também não pode tratar ao extremo de cuidado, mas também não pode deixar largado. O que a senhora aconselha a É fazer? ter cuidado. Se a pessoa tá numa crise muito violenta e a pessoa está com medo que essa pessoa pode se suicidar, o que a pessoa deve fazer é esconder facas, armas, se tiver, né, legalizado, lógico, que ninguém deve ter arma sem ser legalizado. É verdade. Tudo que for pontiagudo e os meios que a pessoa mais procura para se suicidar é o enforcamento e tomar medicação. Uhum. Nessa questão de se machucar, por que a senhora acha que as pessoas, quando, tipo, tem depressão, ansiedade, por que elas se machucam? Porque, na verdade, elas querem tirar a dor que estão sentindo. Inclusive, tem muitos jovens que eles se cortam e muitos eles começam até por brincadeira. Nunca deve fazer isso. Uhum. E deve procurar ajuda médica e não tá se cortando, porque é muito perigoso. A pessoa pode morrer fazendo isso. Uhum. Porque se cortar uma veia, algo do tipo que pode não ter jeito. Uhum. E os jovens, quando sabem que... Jovens, adultos que sabem que tem pessoas na família ou amigos que fazem isso, devem aconselhar e ajudar a pessoa a buscar ajuda médica. Uhum. Porque isso é um caso bem sério. Assim, a senhora falou sobre que às vezes as pessoas procuram mais medicamento ou se enforcam para cometer o suicídio, né? Eu tenho um exemplo que foi uma pessoa que eu conheço e ela tava boazinha e tal, e do nada a gente recebeu a notícia que ela tinha tomado vários medicamentos e tipo, a gente ficou, poxa, assim, do nada, às vezes a gente fica pensando, pode até parecer do nada, mas antes estava aí todos os sinais e ninguém percebeu, porque ela ficava me dizendo, não sei o que, não aguento mais essa vida e tal, quero me matar, não sei o que, não aguento mais, essas coisas. E tipo, eu sempre dizia, isso não é o certo, você sabe e tal, e sempre tava tentando aconselhar. Só que, tipo, foi de uma hora pra outra que ela tomou remédio que eu fiquei, como assim? É justamente isso. A pessoa sempre dá sinal. A pessoa precisa prestar atenção, que às vezes pode dizer assim, ela está querendo aparecer, e a pessoa diz, não, eu vou me matar, eu quero tirar a minha vida. E isso deve ser levado a sério. Deve aconselhar a pessoa, até ajudar. Eu lhe ajudo, vamos conversar com seu pai, sua mãe sobre isso. Eu vou com você marcar uma consulta. E justamente por causa disso, porque deve ser dado muita atenção. É sinal que a pessoa realmente está querendo tirar a sua vida. Uhum. Tem pessoas que chegam até a fazer brincadeira, vou me matar e tal.
Às vezes pode até não ser brincadeira, né? Mas as pessoas preferem, sei lá, às vezes, na maioria das vezes elas fecham os olhos e fingem que aquilo ali não tá acontecendo. O conselho que eu dou é que os jovens, as pessoas que têm esse costume, que por brincadeira dizer, eu vou me matar, nunca deve brincar. Porque, às vezes, é por causa disso que outras pessoas realmente estão dizendo porque querem se matar e não são levadas a sério. É verdade. Mas geralmente nem é brincadeira. Sei lá, talvez seja fazendo piadinha só pra tentar fugir da realidade ou algo do tipo. Não sei. Tem os dois, tem as duas coisas. Tem as É por isso que eu digo, se Aham. for por brincadeira não deve ser dito. Uhum. Mas que a gente que está perto deve prestar atenção, é o que eu disse antes. Sempre tem alguém do seu lado necessitando de ajuda. É verdade. A senhora acha, assim, que algum animal de apoio, ele pode lhe ajudar a passar por essa situação de ansiedade ou depressão? Também, a pessoa deve ter animal de estimação, ajuda sim, porque a pessoa vai ter o cuidado. E tem uns animais que eles são preparados justamente pra isso, né? Pra servir como um apoio emocional pras pessoas que têm doenças psicológicas. Também. É bem interessante isso. A gente também tem os animais que são preparados para as pessoas que não enxergam, né? Aham. Uhum. E às vezes a gente vê que as pessoas às vezes têm um apego tão grande pelo animal que às vezes até pode até chegar a se esquecer que tem a depressão, que tem a ansiedade, porque você tá lá tão entretido cuidando dele, dando carinho e leva para passear e tal. Então acredito que os animais influenciam bastante também. Olha, eu vou identificar alguns inícios de uma depressão ou ansiedade que as pessoas devem prestar atenção. Aham. Prestar atenção no outro, seja amigo, seja familiar, ou você mesmo, Uhum. que é a apatia, que é a insensibilidade, frieza, falta de motivação para cozinhar, trabalhar, conviver com amigos, medo que antes não existiam, dificuldade de concentração, perda ou aumento de apetite, alto grau de pessimismo, indecisão, insegurança, insônia ou muito sono, falta de vontade em fazer atividades antes prazerosas, sensação de vazio, irritabilidade e agitação com ataques de raiva, lentidão, afeta o pensamento e a fala, esquecimento, angústia, tristeza profunda. Se for o caso de depressão, a ansiedade também é um sintoma da depressão, perda do desejo sexual, sentimentos de culpa ou de inutilidade e baixa autoestima, inquietude, mudanças de humor, descontentamento geral, fadiga, choro excessiva ou crise de choro repentinas, perda de memória, isolamento social da família e dos amigos, pensamentos suicidas. Além disso, o indivíduo pode apresentar alguns sintomas físicos que os médicos não conseguem encontrar causa aparente, que é a somatização, como dores de barriga, má digestão, azia, constipação, que é a prisão de ventre, flautulência, que é a emissão de gás, tensão na nuca e nos ombros, dores de cabeça, dores no corpo, pressão no peito, peso nas pernas ou inchaço. Tudo isso são inícios, a identificação de um início de uma depressão. A senhora estava falando assim os sintomas, eu lembrei de um caso que me contaram, que foi assim. Toda vez que a pessoa escutava assim, um psicólogo, alguém falando os sintomas assim da ansiedade ou da depressão, que ela escutava, ela ficava pensando, poxa, eu tenho alguns desses sintomas, será que eu tenho? E ficava pensando e tal, e às vezes chegava até ter uma crise de ansiedade, por causa que pensou tanto nos sintomas que eles disseram, que chegou a ter. O que é que a senhora Esses diz sobre? sintomas, eles não são assim, não, eu tive uma insônia hoje, passei 3 dias sem dormir direito, mas aí você tem um problema aparente, você passou por alguma coisa, isso aí tudo bem. Até uma morte familiar, que é o luto, a pessoa passa por esses problemas. Mas tudo que for patológico, em excesso, passou de 15 dias, vários sintomas desses que foi falado, é um indício de depressão.
Não é corriqueiro. Não é assim, de vez em quando, mas sempre. Eu acho que é por isso que é importante a gente ir sempre no psicólogo e tal, pra não ficar se autodiagnosticando, evitar problemas. É. E eu acho que até, sei lá, é bom você ir no psicólogo mesmo você não tendo esses problemas e tal, pra Até sempre deixar a saúde porque- mental em dia, né? Aham. Até porque ninguém pode auto se diagnosticar. É, verdade. Temos profissionais estudados, na verdade, para isso, para diagnosticar. É verdade. E a senhora acha que, tipo, pessoas que são viciadas em drogas, elas são influenciadas, tipo, não influenciadas, mas, tipo, assim, são por causa de problemas psicológicos? Assim, elas passam a usar drogas por Alguns causa sim, dos problemas. alguns sim. Outros por, é, Ah, por usou uma querer, vez e por tal. querer provar, muitas vezes influência de amigos. Muitas vezes alguém na família já usa e o outro chama atenção. Mas, infelizmente, muitos jovens se drogando hoje na nossa sociedade. É verdade. E é uma lástima, na verdade, porque muitas vezes deixa de procurar um profissional e vai buscar mais problemas. É um caso sério as drogas. Nós podemos ver pela nossa própria cidade como ela está hoje. Se a gente olhar uns anos atrás, dificilmente você via. Hoje nós vemos muita gente na rua Uhum. É verdade. e tem que ter muito cuidado com isso. Assim, o jovem deve se preocupar. Tem tanta coisa para fazer, para buscar. É Mas verdade. eles estão com um vazio tão grande em busca de algo que. E recorre às drogas. Acho que é mais pela questão lá que eu falei, tipo, de fugir da realidade, tá Também. passando por um problema, aí vai lá e fala, ai, vou usar uma vez pra relaxar e tal. Aí vai entrando em outro... Ninguém nunca sabe quem é dependente químico. Uhum. O dependente químico, ele não larga mais, não tem como largar, só com tratamento. E muitas das vezes eles nem querem admitir que são, né? É complicado. Nunca admitem, Uhum. mas a família tem que entrar. Aham. Mas a gente tem visto que a própria família muitas vezes tem deixado, É tem porque até também abandonado. deve Uhum. ser bem cansativo também conviver com a Muito, pessoa. né? Uhum. Muito. Mas nós temos que buscar ajuda médica. Porque também é uma doença. Aham. O alcoolismo também. É verdade. A senhora acha assim que os casos de depressão ou ansiedade hoje em dia podem ser traumas da infância? Também. Porque às vezes, querendo ou não, você ali na infância e tal, acontece uma coisa, você fica tão impressionado. Aí no momento. Você carrega a vida toda. Aí você vai carregando, e do nada aquele negócio fica do tamanho do É mundo. por isso que eu já falei antes que, assim, o bom seria que todo mundo procurasse também um psicólogo. Como procura outros médicos, outros profissionais, porque traumas, eles devem ser trabalhados. Nunca deixar de lado, nem esconder aquilo. Uhum. A pessoa deve assumir e reconhecer que realmente está precisando de ajuda. É verdade. Nessa questão de trauma, Estaríamos bem melhor hoje. a senhora acha que deveria ser importante ter psicólogos em escolas? Porque geralmente a maioria dos traumas que as crianças têm são geradas na escola. Questão de bullying, sei lá, essas coisas. Não só na escola, mas o bullying, ele também existe dentro de casa. É, mas geralmente é né? mais na escola, né? Essa questão, tipo, você é mais diferente, aí vai lá um grupinho. começa a- É justamente porque são temas que devem ser trabalhados constantemente. Uhum. Não só na escola, mas no todo. Aham. Em casa. Toda a sociedade deve trabalhar esses temas de bullying. E a pessoa não deve acreditar naquilo de negativo que está ouvindo. Mas deve conversar sobre. Procurar um professor para conversar, a diretoria, procurar conversar em casa sobre o assunto. E não aceitar também, porque o bullying hoje em dia não é aceitável. Aham. E é porque a gente vê, por causa que aqui na escola a gente não tem um psicólogo. E às vezes a gente sente tanta necessidade porque é nessa fase de idade de 15 a 17, mais ou menos, que às vezes a gente tá se descobrindo, tá descobrindo o mundo e tal.
E às vezes a gente vê tanta essa necessidade e às vezes a gente não tem aqui na escola, às vezes a gente sente meio que essa falta de apoio, Olha, sabe? é justamente isso. Realmente era para ter. Necessitamos. Os poderes públicos, eles devem se preocupar com isso, e muito mais depois da pandemia. Mas lembrando a todos os jovens, aos pais, que na escola não tem, mas na sua cidade vai ter. Uhum. Porque todas as cidades, a maioria das cidades, acredito até que todas as cidades, eles têm programas sociais, onde na maioria dos programas sociais tem psicólogo. Uhum. E muitas vezes, eu sei que hoje, como vocês aqui na escola, vocês estudam o dia todo, mas aí, na hora que tiver marcado aquela consulta, vocês vão poder se ausentar e vão ter A falta. Não, vocês não vão ter a falta, porque vai ter a declaração em Uhum. si, o atestado. Uhum. Eu acho que seria bem interessante ter escolas assim, porque seria mais acessível para os alunos e tal. Ainda mais essa escola que é integral, é bem verdade. cansativo e tal. E eu acho que também nessa questão de, tipo, não querer falar pros pais por medo e tal, eu acho que seria mais interessante, porque eles, acho que por eles isso- sentiriam mais seguros. É por isso que eu acho que a gente deve fazer um apelo a João Azevedo. Bora, a gente vai fazer um João Azevedo, por favor, mande os psicólogos pra gente, porque a gente tá necessitado, viu? Estamos precisando. É, mas em questão, assim, de ter medo a contar pros pais que você tá passando por esse Esse problema. medo que ele tem que ser derrubado. Os filhos, eles precisam conversar mais com seus pais. Aham. E nós temos visto que essa juventude atual, eles procuram não conversar com seus pais, eles acham que seus pais estão ultrapassados, não vai lhe entender, não vai conversar. Essa conversa, ela tem que ser cotidiana, ela tem que acontecer. E, infelizmente, houve uma troca muito grande, porque os pais, eles começaram a trabalhar bem mais para dar uma vida melhor a seus filhos. Aham, é verdade. E muitas vezes o filho, ele não está precisando do presente que o pai vai comprar com o dinheiro que ele Uhum. Ele não ele tá precisando tem, do presente mas ele precisa comprado. do ser. É, Ele precisa da presença dos pais. ele não precisa do presente comprado, mas do pai presente. Presente, justamente. Uhum. Eu acho que esse medo também é tipo. Eu vejo o Wesley conversando com a mãe dele. Aí a mãe dele vai lá e fala que é frescura dele. Aí nisso eu desenvolvo um medo de conversar com minha mãe, porque eu acho que vai ser tipo a mesma coisa que foi com o Wesley. Uhum. Ou às vezes a gente até pensa, minha mãe não conversa muito comigo, ela tem os problemas dela, eu tenho os meus, então eu não vou encher a cabeça dela porque ela já tá cheia de problema. Ou também pode ser até que a família não tem essa questão de amizade, tem questão de Olha, cada no seu canto. veja, essa conversa está sendo muito boa porque a gente está desmistificando N assuntos aqui. E para todos os jovens que estiverem me assistindo, crianças também, vamos procurar os pais, vamos procurar dialogar. Seu pai, ele sempre vai saber, ele sempre vai querer o seu melhor. Então, muitas vezes você conversa com um jovem da sua idade que já também não tem maturidade sobre aquele assunto. Então, jovens, vamos procurar conversar mais com os pais. E pais, vamos procurar conversar com seus filhos sobre todos os assuntos. Criar aquela Se é um intimidade, assunto né? que você não tem entendimento, procure alguém, um profissional que possa lhe ajudar naquele assunto. A internet, ela tem seu lado bom também. Procure as coisas a se atualizar e a conversar com seu filho sobre o que ele está precisando de ajuda. Não é Se seu filho lhe necessário. procura para conversar sobre algo que você não tem entendimento, escute. Escute, até faça anotações de o que ele está precisando. E vá procurar profissionais naquele assunto para lhe ajudar. E também as redes sociais, porque nós temos tantas matérias boas que podem ajudar pais e filhos. É verdade. E é isso que estamos necessitando. A cobrança é muito grande em todas as áreas da nossa vida, inclusive a familiar também. Mas vamos se dar as mãos e ver o que é que a sua família está necessitando. Aham.
E em questão E assim, aprender também a dividir o tempo. é verdade. O tempo é muito corrido, mas são 24 horas que nessas 24 horas só precisamos dormir entre 7 e 8 horas. Então temos o restante das horas para dividir em todos os assuntos correspondentes à nossa vida. É exatamente sobre isso que iremos falar agora. Não, calma, antes de a gente fazer essa pergunta, eu queria, assim, pedir meio que uma dica para a senhora, porque às vezes as pessoas estão vendo, eita, tô perto de ter uma crise de ansiedade, tô perto de ter alguma crise, e às vezes se enche de coisa para fazer e tal. O que que a senhora diz? É bom você se encher de coisas para fazer ou não? Não é que a pessoa vai se encher, porque aí a pessoa já vai ter uma estafa até mental, física, Uhum. mas ter atividades cotidianas. Eu estudo, mas eu também tenho minhas responsabilidades na minha casa. O jovem, hoje em dia, ele não tá mais ligando assim de ajudar os pais. Então, assim, eu tenho que cuidar das minhas roupas, do meu quarto, Uhum. eu tenho que ter minhas responsabilidades. Não, eu trabalho, mas eu tenho casa, então eu tenho uma responsabilidade no trabalho, mas eu também tenho as minhas tarefas cotidianas em casa. Mesmo que eu tenha alguém em casa que seja minha secretária e me ajude, mas eu tenho que acompanhá-la, saber se ela está fazendo de acordo com aquilo que eu almejo. Uhum. É, é porque eu tenho outro exemplo, né, que já chegaram a me contar que é de uma pessoa que ela sempre tá assim, com muita coisa para fazer, sempre atarefada e tal, sempre tá buscando assim se movimentar. E chegou um certo momento que ela não tinha quase nada para fazer. E acabou que teve uma crise de choro e tal. Foi meio que uma crise de ansiedade. O que é que a senhora acha que ocorreu? Porque, tipo, tinha uma rotina bem agitada e do nada. É como eu falei antes, o ócio ele não é bom para ninguém. Você ficar sem ter nada para fazer. Você tem que ter projetos, fazer um curso, se especializar, ter atividades físicas. As pessoas muitas vezes elas correm tanto, mas não busca nada para si. Então tem que ter um lazer, tem que procurar um curso para fazer, visitar seus amigos, seus familiares. Tirar um dia de lazer na semana, se não pode na semana, mas a cada 15 anos. O que não pode é as pessoas estarem atarefadas demais, sabendo que não vai dar conta, porque isso vai ser prejudicial, como também não ter nada para fazer. As duas coisas em excesso, tudo em excesso é prejudicial, mas tudo de pouco demais também não vai ajudar ninguém. Então é meio que tipo, procure algo pra fazer, mas também não se sobrecarregue, porque isso vai ser ruim. Isso. Boa, então. Pode perguntar. Então, tá você. Como a senhora lida, assim, com o seu trabalho e a sua vida pessoal? Como é que a senhora consegue separar? A senhora tava falando aí sobre dividir tempos e tal. Como é que a senhora faz pra dividir o seu tempo? Olha, como eu disse, todos nós estamos muito atarefados. Mas a gente tem que saber o que é primordial, o que é de urgência e você resolver as coisas. O primordial é você ter anotações, você ter uma agenda, você saber se programar, saber o que você tem para fazer. E você saber o tempo que vai dar para fazer cada coisa. Mas também se tem algo que eu não consiga resolver hoje, eu não vou perder meu sono por causa disso, vou ficar pensando. Não deu para resolver hoje, então vou resolver amanhã. O que não pode é eu pegar um assunto que está pendente e deixar empurrando com a barriga, deixando para depois e vir um problema sério por causa daquilo ali. Então, quais são as coisas que eu tenho para resolver? Eu vou procurando resolver, vou datando. A gente precisa se datar, mas você precisa não ter algo que você vai. Não, eu tenho a minha profissão, então eu vou ficar 24 horas só nela. Não pode ser assim. Mas Entendo. tem que ter o tempo dividido para cada atividade que você tem para fazer. Então, nada melhor do que isso, você ter uma agenda e saber quais são as suas responsabilidades que você tem para fazer. Então, a gente já viu que a psicologia ela é bem importante na sua vida também, né? Muito, Mas- eu me completo ela também. E se fosse pra definir a psicologia em 3 palavras, quais seriam elas? A psicologia em 3 palavras.
A psicologia, ela trabalha o homem, ela estuda o homem e ela lhe dá meios, lhe dá subsídios para você ser tratada e curada. Na Gostei. verdade, eu terminei dando 3 frases. Mas foi tá bom, ótimo. Foi muito bom. A senhora tem mais algum tema assim para acrescentar que a senhora viu que passou meio que despercebido ou não? Bom, eu quero enfatizar o lema desse ano, a frase desse ano de Setembro Amarelo, de 2023, que é: se precisar, peça ajuda. Se precisar, peça ajuda. Não deixe para depois. Não se esconda, mas peça ajuda, porque isso pode salvar a sua vida. E uma coisa que eu quero deixar também é sobre a pessoa ficar atenta aos seguintes sentimentos: deprimido ou angustiado e sem vontade de viver. Busque ajuda. Fazer ameaças de suicídio. Se alguém perceber isso em alguém, busque ajuda. Mostrar uma tristeza excessiva ou isolamento de muito tempo. Não deixe a pessoa só. Seja empático, se coloque no lugar do outro. Converse com ele. Pergunte se ele precisa de ajuda. Mas não faça pressão também, de dizer que é frescura, que a pessoa vai procurar algo para fazer. Junte-se a essa pessoa e busque ajuda para ela também. Sofrer alteração de comportamentos, fique atento a essas coisas. E como ajudar a pessoa a buscar ajuda é se você é uma pessoa dessas ou conhece alguém que precisa de ajuda, procure acompanhamento médico ou psicológico e psicológico. Mas se for uma depressão, uma ansiedade leve, pode procurar só o psicólogo. Mas se for algo mais sério, procure acompanhamento médico e psicológico. São as maneiras mais eficazes para o diagnóstico de depressão e outros transtornos. Buscar auxílio adequado é o primeiro passo. Desabafar com uma pessoa de sua confiança e pedir auxílio é muito importante. Disque para 188, que é o CVV, Centro de Valorização à Vida, que a ligação é gratuita. As pessoas são profissionais habilitados para isso e ele está em todos os estados brasileiros 24 horas por dia. Procura atendimento no sistema de saúde público ou privado. Mas não fique sozinho. Suicídio não é a saúde, não é a saída. Se você está doente, os transtornos, eles são doenças tratáveis, como qualquer doença que você tem no dia a dia. E nós não podemos ficar calados diante de tantas mortes. Eu não sei quanto tempo nós já estamos aqui, que eu não marquei o tempo, mas eu gostaria de lembrar. 1h20 estamos aqui. E a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo se matou. E lembrando que no Brasil, são 38 mortes por dia. E a sociedade como um todo, ela tem que se dar as mãos. Ela tem que ser empática, ela tem que se colocar no lugar do outro. E saber que o Setembro Amarelo não é só no mês de setembro, mas é um tema que deve ser tratado durante todo o ano. E as escolas, elas devem fazer trabalho sobre isso. Não esquecer desse tema e lembrá-lo só no mês de setembro, não. Mas durante o ano todo. A sociedade como um todo. E o governo em si, o governo municipal, estadual e federal também. A escola trouxe, né, como tema esse ano, foi a saúde mental, que eu gostei muito do tema. E a gente, né, no decorrer do ano, está tentando trabalhar um pouco sobre isso. Então a gente também teve a ideia de trazer esse podcast por causa do Setembro Amarelo. E também por causa dessa questão, né? Porque saúde mental não é uma coisa para se brincar, não é uma brincadeira, mas sim algo sério. E a senhora falou sobre esse número aí. Se eu não me engano, é nele mesmo que também tem o chat
para as pessoas que eu acho que não se sentem confortável em ligação, conversarem por ele. Mas também tem, sei lá, vale lembrar para as outras pessoas também não passarem trote para esse tipo de coisa, porque tem gente precisando e você só tá atrapalhando. Então, É verdade. E eu gostaria também de deixar a prevenção, né? Para a gente manter a nossa saúde mental, ela adequada. Tá Antes eu gostaria de dizer que durante a nossa vida, nós vamos levar muitas pancadas, passar por muitos problemas, mas nós precisamos ser impulsionados pelos impactos que acontecem na nossa vida. Sempre ir adiante, nunca parar. Porque se parou, tem algo errado. E a prevenção é a qualidade do sono, ser um sono reparador, como eu já disse, alimentação saudável e balanceada, exercícios físicos diários, técnicas de relaxamento, a oração, como a gente já falou aqui, já é comprovado cientificamente que ajuda bastante, aí cura também, a prevenção e cuidados de outras doenças físicas, se existirem. Tem a arte-terapia também, que é uma terapia alternativa, cuja base reside nas mais variadas formas de arte e também da psicologia, usando elementos da música, da pintura, do desenho e de outras coisas para catalisar sentimentos, procurando dar ao indivíduo totais condições para que ele consiga extravasar tudo o que o impede de desenvolver melhor seu autoconhecimento, entre outras coisas. Os resultados têm sido muito satisfatórios. E é isso. A produção tem mais alguma pergunta? não, Não? Então, acho que só isso, né? vamos agradecer, né, a nossa produção, agradecer a presença aqui, que foi uma conversa muito boa, deu pra gente tirar várias dúvidas, deu pra gente conversar bastante. Bem importante. Né? E a nossa produção é Esaú, que tá ali na sonoplastia, Cauê, que tá no vídeo, Cláudio, o professor aí, como vocês sabem, o responsável, Miguel Arcanjo, Felipe e Tamara, fora Vitor Aragão e Pacheco, que tava aí, agradecer vocês. Tamara tem avaliação aí. Vale ressaltar isso. A senhora queria falar? Eu gostaria de dizer que a saúde mental, nós precisamos cuidar sempre dela. Eu parabenizo a escola por essa atitude. É um tema que deve ser tratado realmente o ano todo, a nossa vida toda. Que a saúde mental, também chamada de sanidade mental, é um termo usado para descrever o nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional ou a ausência de doença mental. E eu gostaria de lembrar para todo jovem, todo cidadão, que nós somos um ser único. Biologicamente, nós somos iguais, mas cognitivamente todos somos diferentes e temos habilidades diferentes. Nunca se compare ao outro, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Nós temos tantas coisas como melhorar. Você quer melhorar algo em você. Temos vários meios. É só a busca correta. Eu também quero agradecer a minha participação e muito obrigada a todos. A gente que agradece. Obrigado. Obrigada. Então, foi isso, galerinha. Obrigado por vocês estar aqui para mais um episódio. Obrigado por assistir tudo, né? Que é muito importante. Deixa o like aí, comenta o que vocês acharam. Comenta também próximos assuntos, próximos papos. E continue conosco. É isso e tchau!